Vamos lá, continuando o nosso bate-papo aqui a respeito de fratura de instrumento. Uma dúvida que pode surgir com bastante frequência até na cabeça do profissional que acabou de passar por essa situação que não é nada agradável de ter um fragmento, de ter uma fratura de lima dentro do canal é o seguinte: até quando que eu insisto na remoção dessa lima ou no trespasse dessa lima? É importante a gente salientar isso, que o trespasse desse fragmento, se permitir que eu faça o preparo do canal e sua obturação, ele é igualmente válido, ok? Às vezes a gente fica tão vidrado em querer remover, a gente pode até causar um acidente a mais aí na tentativa de remoção quando a gente já conseguiu ultrapassar aquele fragmento e da continuidade do preparo, certo? Vamos lá. Mas toda remoção de fragmento, ela envolve riscos e a sua não remoção também, né? Ela pode incluir aí prejuízos, consequências para boa previsibilidade desse dente. Então, basicamente, esse processo de tomada de decisão é um processo onde você vai pesar custo-benefício, tá? E eu vou colocar aqui na sequência 3 pontos que você pode considerar nesse processo aí para avaliar bem quais são os riscos e quais são os benefícios. Então, nessa balança, você tentar chegar numa solução aí bastante ecológica e sustentável, né, dentro do modelo que você trabalha. Muito bem, primeiro ponto seria considerar então qual que é o prognóstico, qual que é o impacto que esse fragmento que permaneceu aqui, eventualmente, se eu não conseguir ultrapassar e nem remover, qual que é o impacto que eu prevejo dele no sucesso desse tratamento. E se você quer saber um pouco mais a respeito disso, tem um outro vídeo que a gente publicou aqui recente, falando exatamente quais são 3 fatores que impactam o prognóstico de um fragmento de lima fraturado, certo? Sendo que, considerando aí que ele fique no dente e que você não consiga nem ultrapassar, ok? Então, você fazendo essa análise então e falando assim, olha, não, o impacto aqui tende a ser o menor possível, não tende a ser nada muito desfavorável. Por exemplo, fraturou aí 2 milímetros de um instrumento bem apical, né, num dente que você já estava na última lima do preparo. Então essa é uma situação que não é tão terrível aí, que esse fragmento ficando, né, nessa região, nesse momento do preparo, e ainda sempre você considerar mais, for além, você considerar que era um caso de pulpite, não era nem um caso de necrose com lesão, então o impacto no prognóstico possivelmente vai ser muito baixo, tá? Não vai atrapalhar por si só o sucesso do tratamento. Então nesse caso, tudo bem, para que você vai se arriscar, né, fraturar um segundo instrumento, ou até mesmo desviar esse canal, formar um rasgo apical ali na tentativa de remover essa lima, se o impacto não tende a ser tão grande. Muito bem, então o primeiro ponto é qual que é o impacto no prognóstico. O segundo ponto, anotei até aqui para a gente não esquecer, é que essa tentativa ela também vai até onde o seu treinamento vai, né? Até onde o seu treinamento e a sua estrutura que você tem para trabalhar com isso vai. Se você é um profissional que tem já bastante treinamento, habilidade para ultrapassar fragmentos, que você trabalha com ultrassom, com microscópio associado, então você consegue já lançar a mão, já tem recursos mais adequados para a remoção desse fragmento, e esse fragmento às vezes está tendo uma posição mais favorável para que seja realizada a sua remoção, então maravilha, ou seja, só um adendo, essa posição mais favorável seria basicamente o quê? Num ponto do canal antes de curvatura, tá? Numa porção mais reta do canal, muito mais favorável, isso então de terço cervical e terço médio. Muito bem, então se o seu treinamento vai até um certo ponto, que você permaneça nesse certo ponto, que você não é hora de você pegar e se arriscar na remoção de um fragmento além da sua seleção de casos adequada, porque você pode ocasionar um segundo acidente que pode ser muito mais deletério para o prognóstico daquele caso, certo? Então, segundo ponto, respeite o seu treinamento no momento, não que você não possa continuamente melhorar, treinar mais e ficar realmente um expert aí na remoção de limas fraturadas. E o terceiro ponto é você monitorar o prejuízo que você está causando naquele momento da remoção, que você está causando eventualmente para o dente. Basicamente a gente está falando do quê? De desgaste de estrutura dentinária. Especialmente se o profissional está trabalhando ali com o ultrassom. Quando você está usando ultrassom, invariavelmente você está causando algum desgaste de estrutura dentinária em maior ou menor grau, e você tem que monitorar esse desgaste. Uma forma de você fazer isso é através de radiografias transoperatórias. Então você radiografa, vê se você não está causando um desgaste excessivo, porque se eventualmente você for remover um fragmento, especialmente que está ali de terço
médio para apical e você tentar essa remoção com o uso de ultrassom e o desgaste que você estiver causando naquela raiz, fragilizar demais aquela raiz, né? Você fica com uma parede de dentina muito fina, aquilo amanhã depois pode por si só levar à perda desse elemento dentário através de uma fratura aí nessa região, de uma trinca nessa região, certo? Então não adianta nada você olhar e falar, não, eu tirei a lima desse canal se você causou um prejuízo ainda maior, possivelmente ainda maior para esse dente, certo? Então são esses 3 pontos que podem te ajudar bastante a pesar esse risco-benefício que você pode ter durante a remoção de um fragmento e dessa forma você vai poder tomar a decisão ali de maneira muito mais assertiva até que ponto que você continua ou até que ponto que você realmente para e reavalia se é o momento de você preservar aquele dente, explicar, claro, que tudo isso é seu paciente, ou se até o momento de você encaminhar para um colega que eventualmente pode ter um treinamento maior, uma estrutura muito mais bem preparada para realizar esse tipo de procedimento.